Olá pessoal! Durante toda a minha carreira, principalmente na fase de gerenciamento de projetos, eu acertei muita coisa nos projetos, mas também errei muita coisa. Eu quero compartilhar com você alguns erros que eu cometi durante a elaboração da EAP e cronograma que me trouxeram problemas de projeto. E fique ligado até o final desse vídeo para você entender todos esses erros que eu cometi e também saber como eu consertei esses erros, para você verificar no seu projeto se isso não está acontecendo por aí. E o primeiro erro que eu quero compartilhar com vocês é sobre atividades que têm muito esforço, mas que não geram entregáveis. E essas atividades, por não gerar entregáveis, elas acabam sendo esquecidas de ser consideradas lá na EAP e no cronograma. Então vamos lá. Então o primeiro erro é esquecer de atividades, esquecer de colocar as atividades com alto esforço, com muito esforço, mas essas atividades não geram entregáveis. E por que isso é um problema? A partir do momento que as atividades elas têm alto esforço, você precisa investir muitas horas, muito HH, na verdade muito dinheiro, e você não coloca na EAP, você não vai conseguir lá quando você fizer as medições financeiras e as medições, na verdade, de avanço físico, elas não vão refletir o teu esforço e você não vai conseguir ressarcir essas horas de investimento, esse custo, esse valor aí que você investiu para desenvolver essas atividades. Por quê? Porque ela não está lá dentro da EAP, então ela não vai gerar avanço físico. Vamos dar alguns exemplos aqui de quais atividades seriam essas. Por exemplo, o planejamento é uma das atividades aí que gera muito esforço no início do projeto, seja da equipe de gerenciamento, de planejamento, até mesmo o envolvimento da equipe técnica. E às vezes a gente esquece de considerar essa fase de planejamento e de gerenciamento dentro da EAP. Um dos exemplos seria o próprio gerenciamento do projeto ou planejamento, vamos dizer assim. Muitas vezes você tem que envolver a equipe técnica para estar realizando o planejamento e essas horas não são contabilizadas na EAP. Um segundo exemplo que a gente traz para vocês são as reuniões de review, ou a gente chamado reviews de projeto. E o que são essas reviews de projeto? Reviews de projeto nada mais é do que uma reunião técnica para verificar a consistência do projeto de detalhamento, para verificar se as considerações aí da engenharia básica, dos critérios de projeto, das premissas de projeto estão sendo aplicadas na fase de detalhamento. E essas reuniões tendem a durar de uma, às vezes até 2 semanas, envolvendo muitas pessoas, toda a equipe técnica, a parte de coordenação de quem está fazendo o detalhamento e também das pessoas envolvidas aí com a engenharia básica e do cliente. Então é importante considerar os reviews de projeto dentro do cronograma e dentro da EAP. Um terceiro item que quero trazer para você, que eu considero um dos principais vilões no consumo de horas aí que não conseguem ser restituídos durante as medições de avanço físico, são os estudos de layout, estudos de consolidação de layout. O layout, na maioria das vezes, ele vem concebido de uma forma preliminar da engenharia básica e precisa ser confirmada aí as posições exatas dos equipamentos e das estruturas dentro do layout para você conseguir aí liberar para o detalhamento. Eu não estou falando aqui na elaboração da planta física dos layouts, e sim nos estudos necessários para a consolidação das posições dos equipamentos, das posições das estruturas. E esses estudos normalmente envolvem todas as disciplinas técnicas para estar consolidando aí posições de equipamento, posições de canaleta, posições de bases de estrutura, salas elétricas, prédios, furações em lajes, furações em paredes, enfim, uma série de informações que precisam ser certificadas, principalmente por causa da disciplina de civil. E a civil é a primeira disciplina que é cobrada pela obra. Então todas as outras disciplinas, mecânica, elétrica, instrumentação, elas precisam trabalhar para estar certificando aí as principais estruturas que envolvem civil, para que a engenharia civil detalhada consiga fazer e liberar o projeto executivo, as listas de materiais, para correr tudo legal aí nas primeiras fases de construção da obra civil. E um segundo item que eu quero compartilhar com vocês é esse aqui: atribuir um esforço inadequado, não realista às atividades. Então isso normalmente acontece quando a gente faz aí um planejamento de forma muito rápida e acaba não verificando a quantidade exata de horas de esforço, o que vai ser envolvido para a realização das atividades, e acaba que a soma desses pequenos erros de esforço
acabam afetando a medição e também não refletindo lá quando você vai fazer a medição física, e você acaba sendo não ressarcido aí pelo esforço que você empreendeu para desenvolver essas atividades. Então a dica que eu deixo é: envolva muito a equipe técnica para você pegar aí detalhes, né? Porque normalmente a gente, gerente de projetos, não tem domínio exato de todas as disciplinas técnicas e a gente não tem esse sentimento, a precisão aí para estar definindo esse esforço, essas durações de atividades. Então envolva a equipe técnica, chame eles aí junto para fazer junto o planejamento dessas horas, desses esforços, para que você consiga aí ter uma EAP bem legal, bem precisa, evitando aí problemas lá durante a medição. E um terceiro erro, muito parecido aí com o segundo, é a distribuição errada, uma distribuição equivocada aí de pesos entre os pacotes de trabalho. Então vamos lá, o terceiro erro normalmente encontrado dentro das EAP, erro que eu cometi durante a elaboração das EAPs dos projetos que eu estava tocando: distribuição, vamos dizer assim, equivocada, ou vamos colocar como não realista, do esforço entre os pacotes de trabalho. E quais são esses pacotes de trabalho? Quando a gente trabalha com engenharia de detalhamento, o primeiro nível da EAP normalmente, não é uma regra, mas normalmente é dividido em disciplinas. E quais são essas disciplinas? Não esquecendo da parte principalmente ali que a gente já comentou, a questão do gerenciamento, seria a primeira disciplina, gerenciamento, e aí vem as subdisciplinas que seria aí planejamento, controle de documentos, mas a questão do gerenciamento, considerando aí um projeto completo envolvendo todas as disciplinas, normalmente a gente encontra a questão da civil, a disciplina de civil, aí eles podem ter uma subdivisão como estruturas em concreto, por exemplo, e estruturas metálicas. Continuando, a gente teria aí a disciplina da parte de mecânica de equipamentos, seguido aí por tubulação / suportes, vamos colocar assim, suportes de tubulação. Temos aí a disciplina de elétrica e as disciplinas de instrumentação, às vezes junto, às vezes separado. Vamos colocar aqui, instrumentação / automação. Então o que acontece? Quando a gente vai elaborar a EAP, muitas vezes a gente acaba não envolvendo aí os principais líderes, os principais coordenadores das atividades que envolvem as disciplinas técnicas, e a gente acaba realizando de uma distribuição desse esforço de uma forma equivocada. Por exemplo, normalmente a gente tem um exemplo fictício: o gerenciamento de projeto é 10%, a civil 20%, enfim, a equipamentos 15%, e assim por diante, até chegar no 100%. E quando a gente não envolve equipe técnica para fazer o planejamento, a gente acaba aí muitas vezes acreditando em todas as horas que vem da parte de orçamentação, de como o projeto foi orçado. Só que na real é necessário sim envolver a equipe que realmente vai estar ali na frente de batalha, desenvolvendo aí e executando as questões das atividades, dos entregáveis, para estar aí tendo uma maior precisão possível desse esforço, dessa distribuição de esforço, que normalmente na engenharia de detalhamento a gente acaba fazendo a avaliação desse esforço em horas. Existem umas confusões que o pessoal normalmente faz, que às vezes é misturar a unidade que você está regindo aí, determinando esse esforço. Por exemplo, muitas vezes a gente vê aí a estrutura metálica calculando o esforço que ela tem para realizar as atividades em cima de toneladas. Se uma estrutura tem 1.000 toneladas, 2.000 toneladas, eles conseguem aí determinar qual é o esforço para a realização daquela atividade, tirar os desenhos, fazer os cálculos, enfim. E, por outro lado, outras tubulações, como equipamentos, às vezes tubulações, acaba pegando horas para fazer aí, horas por tubulação, hora por suporte, para fazer aí o cálculo de esforço. E acaba que no meio do preenchimento da EAP, acabam se misturando essas unidades, e aí a gente não consegue ter uma base de uma unidade única. Então a dica fica: padronize aí as questões dos esforços, de qual unidade você vai usar. Normalmente na engenharia detalhada a gente utiliza horas. Aí, comparando os dados que vêm da equipe técnica com os dados que você normalmente recebe da parte de orçamentação, de como que foi vendido o projeto, você aí tem uma chance de realizar a primeira equalização do projeto junto aí com a equipe comercial, com a diretoria do projeto e também com a equipe técnica, para começar o planejamento de uma forma bem eficiente, bem legal. E um equívoco que eu cometi
que é muito difícil, que era muito difícil pegar durante a elaboração da EAP, durante aí as medições da EAP, que é uma questão sobre a duração das atividades. Então vamos lá, o quarto erro, vamos dizer assim, o quarto equívoco, a definição da duração das atividades. Quando a gente fala em duração, a gente está falando lá em cronograma. Porém, mesmo definindo essas durações lá no cronograma, ele vai afetar, a gente transporta essas durações para a EAP e acaba aí gerando problemas durante a medição também. Então eu vou explicar aqui, através de um gráfico, como esse erro de duração, seja para mais ou seja para menos, com relação à real necessidade de duração da atividade, pode comprometer e pode gerar problemas aí para o projeto. Então vamos lá, vamos considerar uma linha do tempo aqui com 4 semanas, semana 1, semana 2, semana 3, semana 4. E vamos considerar que essa atividade que você vai executar, você sabe que exatamente, com muita precisão, você vai levar 1 semana para realizar essa atividade. Então vamos representar aqui que essa atividade vai ser realizada com certeza e bem certinho em 1 semana. Porém, se você colocar no teu cronograma uma duração muito maior, vamos considerar aqui que a gente vai colocar lá no cronograma uma duração de 4 semanas para essa mesma atividade. Por que eu estaria aí colocando uma duração tão grande? Talvez por insegurança de realmente quanto tempo vai durar, ou colocando uma contingência muito grande para questões aí de imprevistos dessa atividade. Mas vamos lá, vamos considerar 4 semanas. Então, toda vez que você coloca uma duração dentro da EAP, dentro de uma atividade, ela vai gerar uma curvinha S. E essa curva S vai distribuir pesos parciais do avanço físico durante essas semanas. Então, vamos lá. Essa curvinha S, mais ou menos, estaria se comportando assim, para essa atividade. Então, lá na primeira semana, a EAP vai colocar dentro da curva do previsto, vamos colocar aqui números fictícios, 20%, aqui na segunda semana chegando aí a 45%, na terceira semana chegando a 80% e lá no final chegando aí a 100%. Então o que acontece? Quando você realizar as medições de avanço físico, vai passar a primeira semana, a equipe não fez nada, porque ela está segura que em 1 semana ela vai resolver. E toda a equipe, normalmente, todas as pessoas aí, todo mundo está ligado no prazo final. E todo mundo esquece da data inicial da atividade. Então vamos lá. Você tendo certeza que você vai realizar a atividade aqui em 1 semana, vai passar a primeira semana, você não vai fazer nada. Certo? Vai passar a segunda semana, você também, a equipe técnica não vai tomar nenhuma ação e o planejamento também não vai cobrar a equipe dessa primeira ação, vamos dizer assim. E a partir do momento que a equipe técnica, a equipe de planejamento, na verdade, ela realiza, vamos dizer que as medições são quinzenais, passou 15 dias, ela vai fazer a primeira medição nessa data, medição do avanço físico, primeira medição, o que vai acontecer? O previsto vai cobrar o avanço da atividade em 20%, em 45%. E como a equipe não realizou nada ainda, esse atraso aqui vai aparecer lá na atividade. Por quê? Porque o previsto e a real nem começou ainda, então vai gerar esse atraso. E esse atraso eu costumo chamar de avanço falso. Por quê? Porque na real, se a gente for colocar aqui a curva real, pode ser que você, mesmo começando um pouco antes, você acaba tendo essa curva, correto? Essa curva do real. Então aqui seria o real, aqui o previsto, e entre as duas curvas existe um gap que vai aí aparecer como atraso. E o problema é que a partir do momento que você pega aí um cronograma de 1000 linhas, de 5000 linhas, acontece que a soma desses erros aqui no cronograma acaba gerando aí um atraso muito considerável. E uma vez você apresentando na tua medição um atraso significativo, cobranças indevidas vão vir. Cobrança do teu cliente, cobrança da sua diretoria com relação, pedindo satisfações por que você está atrasado. E muitas vezes você não consegue enxergar, porque você te entregou tudo no prazo, porém,
Lá dentro da EAP, em várias linhas, existe essa somatória desse erro da diferença do previsto e da curva do real, que começam a se acumular e começa a gerar atrasos que muitas vezes você não consegue pegar e não consegue nem explicar para o cliente, para o seu diretor. Por outro lado, se você também coloca um prazo muito apertado, exatamente o que você precisa para executar a atividade, vai acontecer o seguinte: você não vai ter folga para nenhum imprevisto. Então, assim, pode acontecer de faltar uma informação, pode acontecer de faltar uma ferramenta, uma licença de software que não está rodando, e você acaba aí não atentando como a equipe de planejamento precisa. Aí sim, é uma sugestão também que a sua equipe de planejamento esteja cobrando a equipe técnica das ações no início da atividade, na data de início, e não na data só de final de entrega de prazo, esteja focada na data de início, para estar cobrando aí a equipe técnica, perguntando para eles se eles têm todas as informações, todas as ferramentas, está tudo certinho, para ele começar a atividade na data de início certa e aí com uma precisão aí conseguir entregar as atividades e os entregáveis aí no prazo final conforme estabelecido. Então, geralmente, eu sugiro considerar em torno de mais 20% ou mais 30% de prazo de contingência. E esse prazo de contingência a gente precisa colocar na data de início, porque você não pode alterar a data final, correto? Então você considera aqui uns 20, 30% do total da duração da atividade, colocando na data de início, para que o pessoal de planejamento acione aqui a equipe técnica para estar perguntando falta de informações, falta de equipamentos, enfim, e que você tenha aí tempo suficiente, nesse caso aqui uma semana, uns 2, 3 dias, tempo suficiente para você estar correndo atrás, você estar buscando a informação que falta, colocando aí para rodar a licença que precisa rodar, para estar executando a atividade, iniciando a atividade exatamente no prazo que precisa e entregando aí o que tiver que entregar na data final, conforme o cronograma está pedindo. E uma última dica que eu quero deixar, uma última sacada, é a respeito de picos de trabalho, picos de serviço. Então vamos lá. E o que seria isso? Muitas vezes a gente, dentro de uma mesma equipe, a gente tem diversas atividades, diversos entregáveis, e acaba que a gente, por não negociar, por não prestar atenção, essas atividades ficam acumuladas e muitas vezes você consegue sim negociar essas atividades, esses prazos de entregas finais com o teu cliente, para que você consiga fazer uma distribuição melhor dessa carga de serviço aí, evitando pico de trabalho. Então vamos lá, para colocar aqui um exemplo didático também, vamos considerar uma linha de tempo com 6 semanas. Semana 1, semana 2, semana 3, semana 4, semana 5 e semana 6. E vamos considerar aí uma primeira atividade que a equipe técnica, aí vamos considerar essas 4 primeiras semanas. Então a primeira atividade você tem pouco esforço, daí você começa a subir essa atividade, começa a ter mais carga de trabalho e acaba aí entregando essa atividade aqui na semana 4. Uma segunda atividade, você pode começar, por exemplo, aqui, você abaixar a carga dessa atividade, você acaba subindo na terceira semana, na quarta semana você acaba indo lá para cima. Legal? Como um pico de trabalho. Então esses 2 picos de trabalho que a gente chama, é justamente aonde você não consegue absorver com a tua equipe que você tem disponível, você não consegue absorver. Vamos dizer assim, vamos colocar uma linha aqui fictícia, que a tua carga média semanal de horas, por exemplo, ela seja por aqui. Então, tudo que passar dessa linha, provavelmente você não vai conseguir aí realizar essas atividades, a não ser com horas extras, ou emprestando recursos, ou tendo que negociar recursos de outras equipes para vir estar cobrindo aqui esses picos de trabalho. E isso acontece em todo o cronograma, em todas as disciplinas. Aí é um trabalho realmente razoável para a gente conseguir equalizar.
Porque isso aqui também gera, quando a gente está falando de engenharia de detalhamento, a partir do momento que você coloca pico de serviço, você também um pico de custo, um pico de horas. E isso também não é muito legal aí para controle de fluxo de projeto. Então, normalmente, durante a elaboração da IAP e do cronograma, a gente precisa fazer essa equalização, dar uma olhada aí em todas as cargas de trabalho para verificar onde estão esses picos e sim negociar com o seu cliente, né, prazos mais longos para que você consiga aí às vezes estender essas atividades e tá conseguindo aí absorver os picos. Ou também você precisa dar uma olhada para ver se você não tem, por exemplo, aqui vales, né? Vales ou equipes que estão aí sem trabalho contínuo e que ficam aí, de certa forma, com horas em sobra. Então você precisa verificar atividade por atividade, se você consegue aí adiantar algumas atividades, colocar mais atividades nessas equipes aí que estão, vamos dizer, de certa forma, ociosas, e também negociando com o cliente, você consegue aí estender essas atividades e consegue ter uma maior linearização dessas atividades para que você entregue aí, tire esses picos de trabalho e transfira esses picos de trabalho para semanas posteriores. Então é isso, muita atenção no momento aí de equalizar as horas da disciplina, as cargas, né, de trabalho, para que se evite aí picos de trabalho. Uma forma também da gente resolver picos de trabalho quando você não consegue negociar prazos aí com o teu cliente e também você não tem horas ociosas, realmente você desenvolver aí equipes terceiros, né, parceiros aí para estar absorvendo às vezes cargas de trabalho ou às vezes até um pacote de trabalho dentro do projeto aqui para que você consiga evitar esse tipo de problema aqui e aumentar teu custo, porque a partir do momento que você começa sempre ter que fazer horas extras para estar absorvendo esses picos de trabalho, o custo do teu projeto vai aumentar significativamente e aí gerando outros problemas aí na parte de gestão de custo. E é isso aí. Espero que essas 5 dicas, esses 5 erros que eu cometi no passado, eu trouxe aqui para vocês essas sacadas para estar resolvendo, para estar prestando atenção dentro da EAP, dentro do cronograma de vocês. Se vocês não têm algum tipo de erro parecido com esses aqui, para que vocês consigam evitar problemas futuros aí nos projetos que vocês estão tocando.